bem? Vamos começando a nossa terceira aula a respeito de verbo. Já defini para vocês o que é verbo, depois estamos falando sobre os tempos verbais. E na aula anterior, eu terminei falando do pretérito mais que perfeito. Então, vou colocar uma outra frase aqui, que eu falei que nós iríamos complementar, como essa aqui, ó. O povo havia solicitado providências. Quando se fala que o povo havia solicitado providências, eu te mostrei na aula passada, é só você voltar aí e olhar as suas anotações, uma expressão tipo essa aqui, ó. Aqui nós temos o verbo haver, e aqui nós temos a forma solicitado. O solicitar seria o infinitivo, o solicitando seria o gerúndio, e solicitado é o particípio. Então, isso aqui mostra que nós temos uma expressão verbal, que nós já definimos o que é também. Todas as vezes que você tiver o verbo haver e o particípio, isso aqui vai ser uma marca de pretérito mais que perfeito composto, tá? Por que composto? Porque nós temos aqui duas formas verbais. Claro que no lugar desse havia, também eu poderia colocar o tinha. O povo tinha solicitado. Na aula anterior, eu acho que eu coloquei o tinha. Tá? Então, haver ou ter mais o particípio é a marca do pretérito mais que perfeito composto. Ocorre que no Brasil, nós brasileiros usamos o pretérito mais que perfeito composto. Existe também uma marca de pretérito mais que perfeito simples, que não é corriqueiro na linguagem brasileira. Eu te disse na aula anterior que é importante para essa banca que cobra o nome de tempos e modos verbais que você saiba algumas marquinhas. Eu já te falei que quando for um pretérito imperfeito, se o verbo for um verbo regular, você vai ter o vá ou o ia, andava, sabia. E o pretérito mais que perfeito, você vai ter essa marca aqui, ó, ará, sem acento. Então, a frase de cima seria assim, olha, o povo solicitara providências. Nós não falamos, nós brasileiros não falamos assim com certeza. O povo, diante do que aconteceu, solicitara providências. Aqui, ó. Não pode ter acento, não, senão vira solicitará. Aí é futuro. O povo solicitara providências. Por exemplo, ele prometera muitos benefícios. Então, quando você fala que ele prometera muitos benefícios, ourá, aqui de novo, ó, a gente fala assim, ele tinha prometido, ele havia prometido. Por exemplo, coméramos bastante no jantar. Você não fala coméramos, você fala assim, tínhamos comido. Ó, ourá, aqui, ó, que é a marca do pretérito mais que perfeito composto. Simples, aliás. Então, isso aqui é marca do tempo simples. Então, o composto tem a expressão verbal com o verbo ter e o verbo haver, mais o particípio, e o simples tem o verbo com essa marca, né, do RA, essa desinência do RA. Ok? Então, se nós falamos do tempo pretérito. Agora vamos aí na tela para o trecho 3. Diz assim: guerras, por mais que sejam desprovidas de sentido e de lógica, precisam seguir regras de conduta. Uma delas é jamais atingir a população civil. Os alvos têm que se resumir aos objetivos militares. Então, tudo aquilo que está em vermelho é, obviamente, um tempo verbal.
Então, por exemplo, na linha 2, o é um tempo verbal no presente. Então, quando eu falo assim, um deles é atingir, hoje o objetivo é atingir. Antigamente era atingir. Amanhã será atingir. Então, esse verbo ser aí está no presente. Observe aí na tela que na linha 2 eu tenho atingir e na linha 3 eu tenho reunir. Aí não é o verbo flexionado nem no presente, nem no passado e no futuro. O nome da forma verbal, atingir, é o nome de um verbo. Resumir é o nome de um verbo. Isso se chama infinitivo. Como gerúndio seria resumindo e como particípio seria resumido. Então você pode circular o resumir aí e colocar tempo presente. Ok? Antes da gente comentar o resto, faltou a gente falar a respeito do futuro. Então eu falei com vocês do presente, como o tempo do hoje, do passado ou pretérito, como o tempo do ontem ou do antigamente, e agora o futuro, obviamente, é genericamente o tempo do amanhã. Não, como eu disse na aula passada, amanhã na data que eu olhar aqui no relógio. É amanhã simbólico. Olha o que você está plantando hoje para você amanhã não colher o que você não quer. Não estou falando que você vai plantar no dia de hoje e daqui a 24 horas você vai colher. Amanhã no futuro. Tá? E existem dois futuros. Uma coisa que se chama futuro do presente e uma outra coisa que se chama futuro do pretérito. Então, quando eu falo em futuro do presente, futuro do pretérito, o nome é meio incoerente, né? Como é que pode ser? Futuro do presente ou futuro do pretérito. O nome se torna um pouco incoerente. E pior, eles afirmam na gramática que o futuro do presente ele tem uma noção de certeza, mas que o futuro do pretérito denomina uma noção de hipótese. Gente, segundo o ditado popular, o futuro a Deus pertence. E quando se fala que o futuro a Deus pertence, significa dizer que, assim, é Deus que sabe. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Eu não sei o que vai acontecer com o país daqui a 1 ano. Então, futuro é inerentemente um tempo que deveria ser associado à hipótese. Pode ser que aconteça isso, ou pode ser que aconteça aquilo. Tá certo? Então, na verdade, quando eu digo assim, chegarei no voo das 15 horas. Eu não cheguei ainda. Estou falando que eu chegarei. E observem que isso aqui não está tratado como uma hipótese. Eu estou garantindo para a pessoa, olha, você, por gentileza, pode ir para o aeroporto. Agora são 13 horas, mas pode ir para o aeroporto e me espera lá. Eu chegarei no voo das 15 horas. Eu não cheguei ainda. Estou falando que eu chegarei. Mas você percebe que eu estou dando um tom de certeza? Esse aqui é o futuro do presente. E é por isso que tem esse nome presente aqui. Ó. É porque essa certeza não é que a ação vai acontecer. Porque o voo pode atrasar e eu chegar às 16 horas. Pode estar um tempo fechado, o aeroporto está fechado e o voo nem sair. Ou pode ser que eu sinta mal e não vá viajar, ou morra. Mas o futuro do presente indica essa certeza no momento da fala. No momento em que eu estou falando, eu dou essa noção de certeza. Agora, eu tenho certeza. Então, eu afirmo isso aqui. Agora, se eu dissesse assim, se você saísse mais cedo, chegaria a tempo. Você observe que a pessoa não saiu. Se você saísse, chegaria a tempo. Você está vendo isso aqui? Ó? Se. Na verdade, esse se é um conectivo de condição. E o que é uma condição?
Uma condição é uma coisa que pode acontecer ou não, caso uma outra coisa se estabeleça ou não. Então, pode ser que eu saia cedo e chegue a tempo, como pode ser que eu não saia cedo e não chegue a tempo. Essa ideia de pode ser é a noção de hipótese. Então, hipótese é a mesma coisa de condição. Tanto é, meu amigo, se você tiver uma gramática mais antiga na sua casa, ou uma coleção de um livro didático mais tradicional, antigamente o futuro do pretérito se chamava condicional. Eu acho que é uma coisa que faz sentido. O futuro do pretérito é essa aqui, ó, chegaria. E aí está na hora de a gente acrescentar mais uma marca, mais uma desinência, que é, por exemplo, isso aqui, ó. O futuro do presente tem urei. Do verbo andar, eu andarei. Do verbo vender, eu venderei. Do verbo sorrir, eu sorrirei. Do verbo depor, eu deporei. E o futuro do pretérito tem a marcaria. Do verbo andar, eu andaria. Do verbo correr, eu correria. Do verbo sorrir, eu sorriria. E do verbo depor, eu deporia. Então, o vá e o ia, pretérito imperfeito. Urá, pretérito mais que perfeito. Urei, futuro do presente, e uria, futuro do pretérito. Vou repetir o que eu falei. Honestamente, eu não acho que tenha a menor importância você saber dar nome aos bois. É menor importância para uma pessoa que vai exercer um cargo no ministério, né, se o concurso é disso, ou de um cargo num banco, se o concurso é bancário, ou no cargo de um professor de história, se o cargo é de educação. Mas as bancas, essa banca sua, cobra o nome do tempo do modo verbal. Então, como diz o ditado, se você tem que dançar conforme a música, então é a hora de você começar a dançar. Ok? Muito bem, gente. Olha na tela. Aí no trecho 3, na segunda linha, está dizendo que os alvos têm que se resumir. Amanhã eles terão. Ontem eles tiveram. Hoje eles têm. Então circule esse tem e coloca que isso aí é um tempo presente. De novo. Tá? Pelo seguinte. Eu já falei com você sobre o tempo presente, pretérito e futuro. Agora eu quero colocar uma coisa sobre o verbo ter e sobre o verbo vir. Que é alguma coisa que costuma cair nas questões de verbo, ou costuma cair nas questões de concordância verbal, ou que costuma cair nas questões de ortografia. Por quê? Porque as formas ter e vir, elas têm a forma no presente assim, mas elas têm a forma no presente assim. Tá? Então é por isso que se um tem acento ou outro não tem acento, cai como regra ortográfica. Só que o problema não é de ortografia. Quando eu digo que o povo tem memória curta, ao dizer que o povo tem memória curta, esse verbo aqui está no presente. Tá? Sem nenhum problema. Mas quando eu coloco assim, muitos não têm o que comer, eu também tenho o verbo ter no presente. A questão não é ortográfica apenas. A questão é de concordância. Porque o povo, embora seja um grupo de pessoas, é uma palavra que está no singular. Olha o artigo aqui. Ó. O homem tem. O aluno tem. O vizinho tem. O homem, o vizinho e o aluno são palavras singular. Povo também. Agora aqui, ó, muitos é plural. Então eu vou usar as formas sem acento quando elas representarem o singular. E eu vou usar a forma com acento quando elas representarem o plural. Isso vale para o verbo ter e para o verbo vir. Por exemplo, eles nunca vêm de carro
para o trabalho. Então, quando eu digo que eles nunca vêm de carro para o trabalho, isso é do verbo vir. E é acentuado porque eu tenho aqui eles, que é uma palavra que está no plural. Se eu dissesse apenas ele, eu teria que tirar o acento desse verbo. Ok? Muito bem. Vamos lá na tela? Eu deixei de grifar aí na linha 1, no finalzinho dela, o precisam seguir. Circule isso aí para mim, se você baixou o PDF, e coloquem que precisam seguir é uma locução verbal. Já te falei em aula anterior que locuções verbais são expressões que mostram a questão do verbo auxiliar mais o infinitivo, ou do verbo auxiliar mais o gerúndio, ou do verbo auxiliar mais o particípio. Então, nós já definimos o conceito de verbo, nós já definimos os tempos presente, passado e futuro, nós já falamos sobre o verbo ter e o verbo vir, e agora nós vamos falar uma coisa aqui sobre os modos verbais. Muitas vezes você não sabe reconhecer especificamente o tempo com o nome, pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Mas os tempos verbais, que também são 3, como eu disse a vocês, tudo ligado a verbo tem a ver com o número 3, nós temos uma coisa chamada verbo no modo indicativo, uma outra coisa, verbo no modo subjuntivo, e outra coisa, verbo no modo imperativo. Então, eu sei que cada um dos verbos está nesse modo, olhando a frase como um todo. O modo indicativo, ele tem um tom de declaração. É como se fosse uma certeza em que eu afirme algo ou negue algo. Por exemplo, não suporto bebidas doces. Embora nós tenhamos um não, aquilo ali é uma afirmativa. O verbo suportar está, portanto, no indicativo. Olha, eu não suporto bebidas doces. Vai lá na tela. Quando a gente fala, por exemplo, que as guerras precisam seguir regras de conduta, vem cá, ao dizer que as guerras precisam seguir, na minha concepção, eu estou certo disso. Então, se eu estou certo disso, precisam seguir, está no modo indicativo. Por exemplo, talvez ocorram manifestações sociais. Então, quando eu falo talvez ocorram manifestações sociais, eu não falei que elas ocorreram. Tanto é que eu tenho aqui um advérbio de dúvida. Talvez. Então, esse ocorram não é indicativo. Esse ocorram é um modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo, ele tem um tom de dúvida. Ele tem um tom de possibilidade e não de certeza. Olha na tela. Na linha 1. Guerras, por mais que sejam desprovidas de sentido. Vem cá. Eu não estou dizendo que as guerras são. Pode ser que elas sejam ou pode ser que elas não sejam. Essa ideia do pode ser faz com que o sejam aí seja no modo subjuntivo. Circula esse sejam aí e coloca modo subjuntivo. Agora, o imperativo, aqui ó, tranque a porta da loja, por favor. Observem que quando eu falo tranque a porta da loja, por favor, eu estou fazendo um pedido com esse verbo trancar. Então, eu sei que muitos aprenderam que imperativo é quando existe um tom de ordem. E os professores falam assim, é só você se lembrar que antigamente quem mandava, em alguns países, quem manda é o imperador.
Então, imperativo é ordem, mas ninguém dá ordem pedindo por favor. Na verdade, pode ser ordem, pode ser pedido, pode ser conselho, pode ser orientação. É desde que quando eu fale com alguém, toda vez que eu tenho uma interlocução, toda vez que eu me dirijo a alguém, eu estou fazendo em relação a esse alguém uma coisa chamada modo indicativo, ou modo imperativo. Tá? Então, aqui, ó, no primeiro caso, indicativo, no segundo caso, subjuntivo, e no terceiro caso, imperativo. Ok? Então, assim nós falamos dos modos verbais. Próxima aula, nós prosseguimos. Até lá.